Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. Não liguem muito pra minha voz não, que eu tô um pouquinho gripada, então minha voz tá meio fanha. No último vídeo nós encerramos a arquitetura ali da Grécia Antiga, então vocês já devem ter imaginado que nós falaremos sobre o Império Romano. Estamos caminhando para lá. Só que antes de falar sobre o Império Romano, eu quis trazer para vocês a arquitetura, a história, a arte de um povo que se deparou, que o Império Romano se deparou ali com eles e que esse povo impactou todo o Império. Um povo pequeno, né? Relativamente pequeno se comparado ao Império Romano, mas que conseguiu impactar esse império. E esse impacto ele foi tão forte, né, que isso vai repercutir na arte do Império Romano, vai repercutir na arquitetura e vai atravessar séculos até atingir nós aqui hoje na atualidade. Por que eu falo isso? Porque nós estamos falando de um povo que mostrou ali, né, para o Império Romano a religião cristã, né, embora eles não sejam cristãos, mas mostrou ali a religião cristã, né, o cristianismo veio através, né, desse encontro do Império Romano com os judeus, e isso, né, é uma coisa que repercute até os dias atuais. Nós estamos falando aí do mundo, né, em relação ao mundo inteiro, da maior religião que se tem na atualidade. Eu estou falando do povo hebreu, ou seria israelita, ou seria judeu. Nós vamos entender também essas nomenclaturas ao longo aí dos vídeos. Antes de começar, eu queria pedir para vocês deixar aquela forcinha pro canal, né? Já dá o seu like. Vamos fazer assim, você dá seu like agora. Se você não gostar do vídeo, no final você tira. Mas já dá o seu like para dar aquela forcinha aqui pra gente, né? Para mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, para que ele também mostre nosso conteúdo para mais pessoas e para incentivar a gente a sempre estar fazendo vídeos novos aí para vocês. E para quem não é inscrito, eu peço também para que se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente postar. Então vamos começar! Bom, primeiro eu quero dizer que esse tema é um tema que eu estava muito ansiosa, estou muito feliz em fazer ele, porque é o tema que vai falar, né, da origem do cristianismo, e para quem não sabe, eu sou cristã protestante, e esse tema é um tema que me deixa muito feliz. A única coisa que me deixa um pouquinho triste é porque lá atrás, quando eu comecei, né, a montar o roteiro pro canal, eu já imaginava, né, eu já sabia que antes de falar do Império Romano eu ia falar um pouco do judaísmo, né, dos judeus, dos hebreus, né, enfim. E é uma coisa que eu imaginava que meu pai ia gostar muito. Eu nem contei pra ele que eu ia fazer isso. Quando eu falava em relação ao canal, eu nem contei pra ele que eu ia falar sobre o povo judeu, né, sobre o povo ali que deu origem ao cristianismo. E eu pensava assim, vai ser uma surpresa pra ele. Depois que eu fizer, eu falo, olha pai, sobre quem que eu falei, eu sabia que ele ia ficar muito contente, né? Eu até ficava imaginando que ele ia mandar esse vídeo pros amigos dele ali da igreja, né? Pros irmãos ali da igreja. Infelizmente, isso não vai acontecer, né? Mas, como eu disse, eu sou cristã e eu creio num Deus que sabe de todas as coisas e que faz sempre o melhor pelo seu povo. Mas enfim, vamos lá começar a falar sobre esse povo. Bom, minha maior referência bibliográfica para falar sobre esse povo tá aqui, ó, na Bíblia. Na verdade, assim, quando a gente tá falando do povo ali na Antiguidade, né, a gente tá falando sobre o Velho Testamento, que é a Torá dos judeus. Então, a maior referência bibliográfica, não só minha, mas para qualquer historiador hoje em dia, tá aqui dentro da Bíblia. Essa aqui é a Bíblia do meu pai. Quando a gente estava numa escolinha dominical e teve um sorteio dessa Bíblia, e eu estava muito ansiosa para ganhar ela. Eu queria muito ganhar. Só que quem ganhou foi meu pai. Eu falei, ótimo, beleza, porque vai lá para minha casa. Aí quando eu casei, eu e meu marido ficávamos pegando essa Bíblia direto. Então meu pai, por livre e espontânea pressão, ele teve que dar essa Bíblia pra gente. É uma Bíblia que eu gosto muito, ela tem uma letra grande, então minhas pesquisas se basearam principalmente aqui neste livro. A princípio, esse povo ele é chamado de hebreu. Isso acontece por conta do primeiro patriarca, o Abraão. Né? Abraão tem um encontro com Deus e Deus pede para que ele saia ali da onde ele está, que é na terra de Ur, na Suméria, ali no crescente fértil, na Mesopotâmia. Pede para que ele saia dali e para que ele vá para uma terra que Deus mostraria a eles e que Deus daria essa terra aos seus descendentes. E aí então Abraão, ele pega a sua família, né?
na verdade, assim, ele pega Sara, sua esposa, né, as coisas que ele tinha ali conquistado até ali. Da família, o único que ele leva é um sobrinho dele, chamado Ló. E ele começa, então, uma peregrinação no deserto até chegar nessa terra que Deus daria a ele. Isso por volta de 2.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, né? Há 4.000 anos atrás. Por volta, né, mais ou menos, né, quando se trata da história da antiguidade assim, não se tem uma data muito precisa, mas em torno aí de uns 4.000 anos atrás. Esse povo, ele era um povo seminômade. Por que seminômade, né? Porque eles sempre viviam andando de um lugar para o outro, mas isso não era exatamente porque eles queriam. Sempre acontecia alguma coisa, né? Principalmente relacionada ali à escassez, né? E para garantir a sua subsistência, eles viviam peregrinando, né? Saíam de um lugar e iam para o outro. Quando eles estabeleciam um lugar, tinham que sair dali para outro. Então, por isso eles são chamados de seminômades. As formas de governo, de liderança desse povo, ela era dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase dos patriarcas, a segunda é a fase dos juízes e a terceira fase é a fase dos reis. Na fase dos patriarcas tem-se grandes nomes, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E qual que era a figura, né? Qual que era a responsabilidade então desse patriarca? A função do patriarca era uma função de chefia. Era eles quem cuidava da economia ali desse povo hebreu, cuidava das relações políticas, né? Da função militar, toda decisão administrativa, ela era toda concentrada ali na mão do patriarca. Outra coisa muito importante é que o patriarca também era uma espécie de guia, né, religioso, porque o patriarca, ele era a pessoa ali, né, da tribo, no caso, que tinha maior intimidade com Deus. Então a função dele também era fazer com que o povo se voltasse para Deus e que adorasse a Deus, a um único Deus. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas que adorasse a um único Deus. Então o patriarca, ele tinha essa função de sempre estar lembrando o povo de Deus, de sempre estar tentando fazer com que o povo se chegasse mais perto de Deus. Lembrando, gente, que essa sociedade, né, é uma sociedade ainda assim, bem rudimentar. Eles não estão assim muito bem organizados, né? Eles vão se organizar aí ao longo da história em tribos, né? Então é uma sociedade bem rudimentar. Mas ainda assim, toda a função administrativa ali era concentrada na mão do patriarca. Bom, como eu disse, né, Abraão, então, ele recebeu um chamado de Deus, ele saiu ali da terra de Ur, na Suméria, e começou a caminhar no deserto, e isso vai acontecer também, né, não só com Abraão, mas vai acontecer ali com seus descendentes também durante várias vezes. E vamos olhar então a arquitetura, né? Como que era? Se eles estavam caminhando no deserto, em algum momento eles tinham que parar. E aí, como é que eles ficavam? Como que era essa edificação onde eles habitavam? Bom, a gente já sabe que não podia ser nada fixo, né? Então não podia ter tijolo, por exemplo, né? Ali na Mesopotâmia era muito comum o uso de tijolo de adobe. Eles não podiam fazer isso porque era muito pesado, não ia ter como eles transportarem, né? Então tinha que ser algo fácil de transportar. Além de ser fácil de transportar, tinha que ser algo fácil de montar e desmontar também. Então a edificação que se estabeleceu ali está escrita na Bíblia, está escrito lá em Gênesis 12:8. Diz assim, ó: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então a habitação deles se dava através de tendas. E muito provavelmente a habitação deles, né, a tenda deles, era muito parecida com essa que está aí na tela. E o tecido dela, muito provavelmente também, era feito de lã de cabra. Aí olha que interessante esse tecido, gente. Ele tinha uns buraquinhos, né? No tecido ele tinha uns buraquinhos que permitia que o vento, né, a brisa ali, qualquer vento que tivesse ali no deserto durante o dia, que esse vento entrasse, penetrasse dentro da tenda e refrescasse todo o ambiente, né? Ali dentro da tenda, que devia estar muito quente, nós estamos falando do deserto, né? Um lugar que a temperatura pode chegar a 50 graus. E aí esse vento ele passava, né, pelos esses buraquinhos que tinha ali no tecido da tenda e conseguia refrescar o ambiente ali dentro. Dava todo um conforto térmico aí. E quando chovia, né? Claro que a gente está falando do deserto, então a chuva não era algo constante, mas às vezes acontecia de chover.
E como que fazia, né? Molhava todo mundo que estava ali dentro da tenda. Olha que interessante. Esse tecido, esses buraquinhos, né? Esse tecido de lã de cabra, né? Esses buraquinhos, eles eram tampados, porque quando a umidade do ar ela começava a aumentar por conta da chuva, né? Que estava para chegar. O que acontecia? O tecido ele expandia e tampava esses buraquinhos. E aí, a hora que a chuva caía, não, o tecido não permitia que a água penetrasse ali para dentro da tenda e isso não deixava que molhava as pessoas que estavam ali dentro da tenda. Vamos recapitular então. A gente tem o primeiro patriarca aí, Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve dois filhos, né, Esaú e Jacó, mas o nome de destaque aqui pra gente é Jacó. E aí Jacó, né, a Bíblia vai contar para nós que Jacó, em um determinado momento da vida dele, ele tem uma disputa, uma briga, né? Ele luta, ele batalha com um anjo e o anjo então muda o nome dele de Jacó para Israel. Guarde aí esse nome, Israel. Jacó tem 12 filhos, né? Ele tem uma filha mulher também, mas a gente está falando de uma sociedade aí que é mais patriarcal. Então, os 12 filhos dele vai dar origem às 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó é chamado José. José, ele causa, sem querer, mas ele causa muita inveja nos irmãos. Os irmãos têm inveja de José. E aí um dia eles estão revoltados com José, eles pegam a túnica de José, matam um animal ali, suja aquela túnica de sangue e vendem o irmão dele para os egípcios. Os egípcios estavam passando em local, eles vendem o irmão dele, né, José, como escravo para o Egito. Então José vai para o Egito. E aí eles pegam aquela túnica que eles sujaram de sangue e levam para Jacó e falam, olha, um bicho matou José. E Jacó fica muito triste por causa disso e acaba acreditando, né? Porque a túnica tá ali cheia de sangue e ele acaba acreditando. Mas José tá lá no Egito. Vamos ver o que acontece com ele lá. Bom, várias coisas acontecem na vida de José ali no Egito. Só que a coisa mais importante, né, que vai dar uma mudada ali na vida de José e na história desse povo hebreu, é que Faraó, ele teve um sonho. E ele teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Aí José já tinha interpretado alguns sonhos lá, eles lembraram de José e falaram, traga José aqui para interpretar esse sonho do faraó. José consegue interpretar o sonho do faraó e a interpretação é que haveria uma grande fome na terra, então durante 7 anos teria muita fartura ali na terra, muita fartura de comida mesmo, e depois desses 7 anos, esses primeiros 7 anos, os 7 anos que viriam depois seriam um período de muita escassez e de muita fome. Aí José fala pro faraó, olha, contrate alguém, né, para administrar tudo isso, esse alimento que vai ter durante o período aí de fartura, de bonança, para que na hora que chegar o período de escassez, a gente não venha sofrer. Pelo contrário, que o Egito ainda vai conseguir fazer um bom rendimento vendendo esses alimentos para os outros povos. E aí, uma coisa interessante é que Faraó, então, ouviu essas ideias de José e Faraó transforma José em seu governador. E olha só, para quem conhece um pouquinho de história, sabe que os egípcios não davam nenhum lugar, né, de destaque para quem não fosse egípcio, não tivesse sangue egípcio ali. Só que isso aconteceu, o faraó deu esse lugar de destaque para ele porque o faraó que estava ali também não era egípcio. Na verdade, o faraó que estava ali e José, eles tinham a mesma origem. Quando Noé ele sai da arca ali, ele tem 3 filhos, né? Ele sai com 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. O povo de Sem é o povo que vai habitar ali mais ou menos a região da Mesopotâmia, que era de onde Abraão veio. Então, Abraão era de origem semita. E José também, né, descendente de Abraão, era de origem semita. E o faraó que estava ali, muitos historiadores dizem que esse faraó também era de origem semita. Então, os dois tinham a mesma origem ali, né, no filho de Noé, que era chamado de Sem. Então, José ele vai administrar ali toda a fartura do Egito naqueles primeiros 7 anos. Aí, quando chega, então, os anos de seca, né, os outros 7 anos que seria de fome, né, de escassez de alimento, muitas pessoas começam a ir para o Egito para comprar alimento, porque só lá no Egito tem. Nessa época, o Egito ele era uma potência mundial, era como se fosse os Estados Unidos de hoje, né? E além de ele ser nessa potência mundial ali, só ali tinha alimento. Então, todos os povos começaram a ir para o Egito para buscarem alimento. E nisso, quem que vai para o Egito também? A família de José, né? Os filhos de Jacó vão ali para o Egito para buscar alimento
para que eles não morram de fome, ele e sua família não morram de fome. E nesse momento nós temos uma história muito linda na Bíblia, que é uma história de perdão. José, quando vê os irmãos, ele se emociona muito, chora, ele perdoa os irmãos dele, né? Os irmãos ficam, a hora que percebem que é José, né? Ficam até com medo, ele não vai querer dar comida pra gente, porque olha o que a gente fez, mas não, José, um coração, né, de ouro ali, né? Um coração, uma pessoa de Deus, um coração de Deus. Ele perdoa os irmãos dele e a gente tem uma história muito linda ali na Bíblia, porque José manda buscar, que os irmãos busquem toda a família para morarem ali no Egito, né? Porque seriam 7 anos de seca, de muita fome. Então José pede para que toda a família venha para o Egito. Aí Jacó encontra seu filho, olha que lindo, né? Ele vê José, ele já tá velhinho já, mas ele fala que vai morrer feliz, né? Porque ele viu José e ele fica muito feliz de saber que José tá bem, que José tá vivo. E nesse momento, então, o povo hebreu sai ali de onde eles estavam e começam a habitar ali no Egito. Bom, o tempo vai passando, né? Jacó já morreu, os filhos dele também já morreu, mas os filhos, né? Os filhos dos filhos dos filhos foram dando origem aí a muitas pessoas. E o povo hebreu, ele se torna um povo muito grande ali dentro do Egito. Mas eles não se misturam com os egípcios. Eles têm uma característica que não permite com que eles se misturem com os egípcios, né? E essa característica é uma característica tão forte que acompanhou esse povo durante toda a sua vida, né? E foi essa característica que impactou o Império Romano, que é a característica de adorar um único Deus, né? O monoteísmo, de adorar um único Deus que é Jeová. E por que é uma característica tão, né, marcante assim? Porque nós estamos falando de povos da antiguidade, né? Quantos povos da antiguidade que eram monoteístas? Se tem relatos de pouquíssimos povos que eram monoteístas, né? Era muito comum ali os povos da antiguidade. Para quem acompanha o canal aí, né, já deve ter visto. Se você não acompanha, dá uma olhada, confira os nossos outros vídeos. Deve ter visto a gente falando sobre vários deuses que esses povos tinham. Por exemplo, os egípcios, eles tinham mais de 2.000 deuses, né? A gente estava falando dos gregos, né? A última civilização que nós falamos. Eles tinham templos para diversos deuses, vários deuses. Aí, de repente, tem um povo que adora um único Deus só. Era uma coisa muito estranha, né? Diferente para eles. Bom, nesse ponto eu quero deixar claro aqui que nem todos os historiadores têm essa mesma opinião. Há historiadores que vão dizer que esse povo hebreu, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas e que eles só passam a ser monoteístas a partir do momento que Moisés assume o povo. Aí, a partir desse momento é que eles deixam de ser politeístas e passam a ser monoteístas. Mas há também, né, uma vertente aí que diz que não, que eles sempre foram monoteístas, e é nisso que eu acredito também, porque a gente tem Abraão ali desde o início. Abraão sempre foi monoteísta, né, sempre adorou ao único Deus, Jeová. Ele passou isso para o seu filho Isaac, que passou para os seus filhos. Jacó também tinha essa característica, né, porque a gente vê ali na história, relatado na Bíblia, teve um momento que uma das esposas de Jacó, Raquel, ela leva para dentro da tenda uma estátua, né, uma imagem de escultura de um outro Deus, que não era Jeová. E aí Jacó fica muito bravo com ela, e Jacó fica bravo e pede para quebrar aquilo, para que tirasse aquilo do meio, porque o único Deus que merecia adoração era o que eles consideravam o Deus verdadeiro, Jeová. E eles vão passando isso, né? Isso é repassado de pai para filho e é repassado. Então, por isso que eu acho que uma das características mais marcantes, assim, que não permitiu que os egípcios, que os hebreus, né, se unissem aos egípcios, era o monoteísmo. É claro, a gente vê na Bíblia, durante vários momentos da história desse povo, eles se voltam, né, para outros deuses, né? Eles abandonam Deus, né, e se voltam para outros deuses. Mas a gente percebe também que, embora isso aconteça em vários outros momentos, na maioria dos momentos eles se arrependem e voltam para Deus de novo, né? Para Jeová. Então, o monoteísmo é uma característica bem presente do povo hebreu. Então, nós tínhamos 2 povos vivendo ali dentro do Egito, os egípcios e os hebreus. E os hebreus estavam crescendo muito. E isso deixou uma pulguinha atrás da orelha, sabe, dos egípcios. Porque o faraó que estava ali já não era mais aquele faraó, né, da época de José. José já tinha morrido, aquele faraó também já tinha morrido, né? Era um outro faraó que não sabia das benfeitorias de José, então ele não tinha
tipo assim, ele não devia nada ao povo hebreu, né? Tipo, não devo nada a esse povo, porque ele nem sabia das benfeitorias que José tinha feito ali pelos egípcios, né? Então, ele começa a ficar muito preocupado e fala, olha, esse povo aí, eles vão aumentar, vão ficar muito grandes, fortes, vão querer tomar nosso lugar aqui. Como já tinha acontecido, né? Diversas vezes os egípcios, eles já tiveram ali seu trono tomado por outras civilizações, por outros povos. E como os hebreus já estavam ali dentro, isso ficaria muito mais fácil. Então, com medo que isso acontecesse, né, temendo essa revolta aí dos hebreus e a tomada do poder por conta dos hebreus, esse faraó ele começa a escravizar os hebreus. E a Bíblia vai contar pra gente que durante mais ou menos, né, cerca aí de 400 anos, os hebreus vão ser escravizados pelos egípcios. Nesse contexto todo, surge aí o último patriarca, que é Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o povo e para libertar o povo ali do Egito, né? Então a gente tem as 10 pragas ali no Egito e para levar eles até a terra que Deus tinha prometido a Abraão, que daria a eles. Aí Deus levanta Moisés, então, e ele começa a guiar o povo ali no deserto rumo à terra de Canaã, que Deus havia prometido para Abraão, que daria a sua descendência, e os hebreus eram a descendência de Abraão. Eles novamente, então, né, a gente tem novamente esse povo aí peregrinando, né, no deserto, vivendo então em tendas, e eles viveram ali em tendas, ali no deserto, caminhando, né, rumo a Canaã. Eles viveram por cerca de 40 anos. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão ali do povo hebreu, que já que eles eram um povo muito grande mesmo, né? Como que eles eram divididos ali? Eles eram divididos em tribos. Lembra dos 12 filhos de Jacó? Então, esses 12 filhos deram origem a 12 tribos, né? Não exatamente 12 tribos. Vamos entender o que aconteceu. Um dos filhos de Jacó, que é José, né? Um nome de grande destaque aí, ele não teve uma tribo com o seu nome. As tribos que receberam um nome, né, ali referente a José, foram as tribos de Efraim e Manassés, que era o nome dos 2 filhos de José. Então, ele mesmo não teve uma tribo com o seu nome. A tribo que pertenceria a ele foi dividida em 2, né? E foi dividida entre seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, na verdade, ao todo, ali dentro do povo hebreu, tinha-se 13 tribos, relacionado aos 12 filhos de Israel. E aí, enquanto eles estavam ali no deserto, né, caminhando no deserto, Deus quis fazer algo significativo ali para aquele povo. A gente vai perceber que tudo na Bíblia tem um significado, né? Tudo relacionado à Bíblia, ao cristianismo, né? Ele tem um significado. Então, Deus quis fazer algo significativo também no meio daquele povo, que era, né, ele pediu para que se construísse um tabernáculo, um santuário, para que a presença de Deus estivesse ali, para que representasse Deus, né, a presença de Deus, e para que o povo, a hora que olhasse para aquele tabernáculo, eles pudessem se lembrar de Deus e se lembrar que Deus estava no meio dele. Vamos dar uma olhadinha então no modelo de edificação desse tabernáculo. Bom, para mostrar que Deus estava ali no meio, ele pediu para que a construção do tabernáculo fosse feita bem no centro das tribos. Então, tipo, o povo ele peregrinava um tempo, depois eles paravam ali no deserto, montavam um acampamento, né? E aí, quando eles montavam esse acampamento, Deus pediu para que o tabernáculo ficasse bem no meio ali dessas 13 tribos. Mas na verdade não é 13, é só 12, porque a tribo de Levi, ela não tinha um espaço, um território para si. A gente vai entender isso também. Por que então a tribo de Levi não tinha um espaço, um território para si? Porque essa tribo é a tribo, inclusive, que Moisés, né? Moisés, ele descende ali da tribo de Levi. O irmão dele, Arão, né? Que tem um papel muito importante ali relacionado às coisas de Deus, também descende da tribo de Levi. E há toda uma história na Bíblia, né? Contando por que Deus escolheu a tribo de Levi. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é a finalidade do canal. Mas se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisadinha lá, vocês vão saberem por que Deus escolheu a tribo de Levi. Mas a tribo de Levi, ela foi escolhida então por Deus para fazer todas as coisas relacionadas ao santuário, todas as coisas relacionadas a Deus, a casa de Deus. A tribo escolhida foi a tribo de Levi. Por isso então eles não tinham território para si. Então, quando o santuário ele foi construído, né, ele tinha uma forma ali mais ou menos quadrangular, né? Quadrangular não, gente, retangular.
Tinha o santuário, tinha um espaço entre eles, né, uma delimitação entre o santuário e uma espécie de muro, que a gente vai ver certinho isso também. Mas tinha essa delimitação ali, esse espaço, e tudo isso tinha um formato mais ou menos retangular. Aí Deus pediu para que ficasse, então, 3 tribos ao fundo, 3 tribos na frente, 3 tribos do lado direito, 3 tribos do lado esquerdo. Para que dessa forma o santuário realmente ficasse bem no meio das 12 tribos. Talvez alguém possa até pensar, né? Nossa, que injusto, né? A tribo de Levi ficou abandonada ali, eles eram os únicos que não tinham um território, né, seu. Mas na verdade, a tribo de Levi, eles tinham um papel fundamental ali dentro da religião, né, da cultura do povo hebreu. Eles tinham um papel de destaque. Todo mundo queria entrar dentro do santuário, mexer nas coisas do santuário, fazer as coisas, né, todas ali do santuário, né, do tabernáculo. Todo mundo queria mexer, fazer esse papel, né, estar ali mais próximo de Deus. E a única tribo que tinha esse privilégio era a tribo de Levi. Então eles tinham um papel de muito destaque ali dentro do povo hebreu. A gente vai ver depois mais pra frente, né, principalmente quando nós vamos falar do templo de Salomão ali, que a tribo de Levi, ela era a única tribo que as pessoas podiam tocar, cantar, né? Então, ali no Templo de Salomão, nesse primeiro momento até que não, né? Não tem muito os instrumentos, né? Não tem instrumentos e tal. Mas ali mais pra frente, a gente vai ver que eles começam a adotar a prática de tocar instrumentos, de cantarem, e os únicos que podiam fazer isso era a tribo de Levi. Então, eles eram muito, muito privilegiados. E como eles não trabalhavam, né, porque eles viviam voltados ali para as coisas de Deus, então eles não podiam trabalhar, não tinha como eles trabalharem, porque o trabalho deles era todo relacionado ao santuário, às coisas de Deus. Então, o sustento deles vinha através das outras tribos. As outras 12 tribos, eles ofereciam dízimos, né, ali ao tabernáculo, e essa era a forma de sustento dos levitas, né? Eles eram sustentados pelos dízimos, pelas coisas feitas ali pelas essas outras 12 tribos. Então vamos falar agora um pouquinho do tabernáculo, né? Mais especificamente do tabernáculo, como que ele era. Vamos começar ali pelo exterior do tabernáculo, né? A parte de fora do tabernáculo, como se fosse um muro, ele era todo feito de cortinas, tinha pilares ali e as cortinas para delimitar o espaço do tabernáculo. E essas cortinas, elas funcionavam como se fosse um muro, porque, gente, lembra, né? Eles estão no deserto, eles estão peregrinando, então tem que ser algo fácil de desmontar, montar e transportar. Assim como as tendas, né, precisava ser algo fácil de montar, desmontar, transportar, o tabernáculo também. O tabernáculo ele é todo feito em partes para que ele possa ser montado, desmontado, transportado com facilidade, né? E esse transporte, esse de montar, desmontar, toda essa parte era uma parte realizada ali pela tribo de Levi. Eles eram responsáveis, né, de tudo relacionado ali ao tabernáculo. E só fazendo um adendo aqui, né, o tabernáculo ele é tão importante para o povo hebreu, né, que os descendentes dos hebreus, os judeus, até hoje eles têm a festa do tabernáculo, né? Então, durante um determinado período do ano, por 7 dias, eles montam o tabernáculo ali, né, em Israel, e eles ficam por 7 dias ali dentro do tabernáculo, né, habitando ali o tabernáculo, para se lembrarem do que o povo deles, né, passaram e para se lembrarem também daquilo que Deus fez para eles, né? Para mostrar que, tipo, a segurança não tá dentro da casa, né? Não é dentro da casa que você tem a segurança. O mais importante, né? Quem os deixa seguro, quem os dá sustento, quem assegura eles, né? É Deus. Então, é uma forma deles se lembrarem do que o povo passou e também se lembrarem, se voltarem um pouco mais para Deus. Ali na parte da frente do muro, né? Do que seria o muro, né? Dessas cortinas do tabernáculo, as cortinas já não eram mais brancas, elas eram cortinas coloridas, que era uma forma de mostrar que ali era a entrada do tabernáculo, ali era o portão que se entrava e se dava acesso ao tabernáculo. E aí, entre o tabernáculo em si mesmo e esse muro de cortinas, tinha um pátio, que era chamado de átrio. E a primeira coisa, né, quando você entra pelo portão do tabernáculo, a primeira coisa que você vai ver é o altar, chamado de altar do sacrifício. Ele era todo feito em bronze. Logo depois do altar ficava a pia, que também era feita em bronze. Ali os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem ali no santuário.
A estrutura do tabernáculo era feita de paredes feitas de madeira, né? As paredes ali do tabernáculo elas eram feitas de madeira de acácia e revestidas com ouro. E em cima elas eram cobertas por 3 tecidos. A parte interior da tenda era dividida em 2 partes. Então a primeira parte ali é chamada de Santo Lugar e a segunda Santíssimo Lugar. Nessa primeira parte tinha 3 peças principais e únicas ali dentro, né? A menorá, que era o castiçal, e o castiçal do menorá ele era todo feito em ouro e ele tinha que ficar aceso dia e noite. Por que tinha que ficar acesa dia e noite, né? Porque as cortinas, 3 cortinas, a gente tinha as paredes ali de madeira, né? Que já tampava a luz. E em cima tínhamos 3 cortinas, né? 3 tecidos cobrindo ali a tenda. A parte da frente também era coberta por cortinas, então não tinha iluminação. Não tinha janela, né? Não tinha nada, então a única forma de iluminação vinha através da menorá. Então, por isso, ela tinha que ficar dia e noite acesa, e essa era a função dos levitas, né? Da tribo de Levi ali, os sacerdotes que tinham que manter a menorá dia e noite acesa. Depois tinha-se uma mesa que ela era feita também de madeira de acácia e revestida de ouro. Ali em cima ficavam os 12 pães asmos, representando as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E eles eram divididos em pilhas de 6, 6 de um lado e 6 do outro. No centro, né, só que mais para a parte final ali desse primeiro lugar, ficava o outro altar, só que esse era o altar do incenso, que assim, né, como a mesa, ele também era feito de madeira de acácia e revestido de ouro. O incenso que era queimado ali era uma mistura de 11 especiarias que tinham um cheiro muito gostoso. Por que eu sei que tem um cheiro muito gostoso, né? Porque eu já vi vários canais, né, falando, né, dos incensos, sentindo, né, não pode, hoje em dia não se pode, né, misturar, em Israel não se pode misturar todos os incensos, todos eles juntos, porque isso é uma coisa só do templo, mas a mistura de um ou outro, todo mundo já fala que o cheiro é muito bom. Então essa era a decoração ali do interior do templo, uma decoração, né, ali, pelo linguajar de design, uma decoração bem minimalista, com poucos móveis. Depois disso, nós tínhamos a segunda parte do tabernáculo. Ela era separada, a primeira parte e essa segunda era separada por uma cortina. Essa cortina recebia o nome específico de véu, né? O véu que separa ali, né, o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. E recebia, então, né, como eu já disse aqui, essa segunda parte recebia o nome de Santíssimo Lugar. Ali dentro ficava a famosa Arca da Aliança. Ela também era toda feita em ouro, e dentro da arca ficavam as tábuas da lei, né, que tinha os 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés, um pouco de maná, que era o alimento que Deus enviava para eles ali no deserto, e a vara de Arão que floresceu, indicando que Deus havia escolhido Arão para ser então o primeiro sumo sacerdote. Então, nessa primeira parte do tabernáculo, né, o santo lugar, todos os sacerdotes podiam entrar. Podiam e deviam entrar, né? Porque eles tinham que fazer todas as coisas relacionadas ao templo ali nesse primeiro lugar, né? Como, por exemplo, eles tinham que olhar os pães, né? Os pães asmos que estavam ali, eles tinham que olhar para ver se o pão não estava embolorando. A cada 7 dias eles tinham que trocar esse pão, tinham que deixar a menorá sempre acesa, tinha que acender o altar do incenso. Então, todo mundo podia, todos os tabernáculos, desculpa, gente. Todos os sacerdotes podiam entrar ali nessa primeira parte do tabernáculo. Mas na segunda parte, né, que é o Santíssimo, né, o Santíssimo Lugar, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele tinha uma roupa diferente, né? Na frente da roupa tinha 12 pedras, significando os 12 filhos de Jacó. E só ele podia entrar ali nesse Santíssimo Lugar. E a roupa dele, olha que interessante, ninguém podia entrar lá. Então, se acontecesse alguma coisa com ele, né? Como é que eles iam saber que se ele estava bem ou não? A roupa dele, então, tinha sinos, que conforme ele se mexia lá dentro, os sinos batiam, né? Ia fazer um movimento, fazia barulho, para mostrar que ele estava se mexendo. E a roupa dele tinha uma corda, porque se acontecesse alguma coisa com ele, por exemplo, ele morreu lá dentro, né? Acontecesse alguma coisa com ele lá, eles puxavam ele através daquela corda. Então, quer dizer, ninguém mesmo podia entrar ali no Santíssimo Lugar, a não ser o sumo sacerdote. E ele também só podia entrar uma vez no ano, que era no dia da expiação. Pessoal, é isso aí. Eu não vou continuar para não ficar muito extenso, mas eu aguardo vocês então no próximo vídeo, tá? Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!